Pretinho! Pretinho! Olha! Oi, gente! Hoje é segunda-feira, né? Penúltimo dia de setembro. Exatamente, setembro. Estamos praticamente em outubro. Gente, vocês perceberam que passou rápido demais? Eu não sei se dá pra ver alguns borbulhinhos por aí. Se der pra ouvir, eu tô com a panela de arroz no fogo, que eu tenho que ficar atenta, né? O arroz ainda tá meio, né? Não tá bom ainda, mas tá quase no ponto. Então, eu queria, assim, conversar, né? Eu tenho outro vídeo pronto, mas eu pensei em gravar esse vídeo exatamente agora, né? E já liberar ele hoje. Trazer um vídeo, assim, é um pouco difícil, sabe? Eu ontem não consegui trazer vídeo, né? Que foi domingo. Não consegui, né, como eu falei, hoje é segunda-feira. É quase umas 10h20 por aí. Tem que fazer rápido esse vídeo porque eu preciso ainda lavar um monte de pratos que eu não consegui lavar ontem porque, como eu falei, eu não estava bem. Então, gente, essa semana passada, acho que quinta-feira, na verdade eu tive uma semana assim muito turbulenta, muito ansiosa. Sabe, eu tive muitos problemas assim emocionais. E esses problemas emocionais, eles deram resultado no meu corpo, né? Em vários e vários sintomas. E, tipo, foi uma semana, assim, muito, muito, muito preocupada com tudo, um excesso de preocupação. E, tipo, por mais que eu dissesse aquela frase, para cada dia basta o seu mal, não podes acrescentar nenhum só a tua preocupação, não podes acrescentar nenhum só dia a duração da tua vida. Palavras essas que são de Jesus, tá na Bíblia, lá no Evangelho, que fala sobre olhar os lírios do céu. Eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia me manter calma, porque quando a minha mente se tranquilizava em relação, deixa eu botar aqui rapidinho, em relação a alguma coisa, já vinha outra preocupação. Então era sempre preocupação atrás de preocupação. Então, eu lembro que eu tive que ir ao médico porque eu estava tendo muitas dores físicas, né, na verdade, e eu fui ao médico. E ele falou que o meu noivo já tinha dito. Tipo, foram duas pessoas diferentes falando a mesma coisa, né? E o médico chegou para mim e falou: "Você tá muito preocupada? Tá tendo muita ansiedade, muito estresse? Né? Porque os seus sintomas são esses." Então, imagina só, sintomas de preocupação. E o que ele me disse foi: a coisa que tá te preocupando não tem solução? Eu fiz: "Tem." Aí ele fez: "E mesmo se não tivesse? Não tem por que você perder sua paz por causa disso. Você não pode ficar se preocupando com coisas, porque isso vai afetar a sua qualidade de vida." Aí ele começou a me dar conselhos, sabe? O médico parecia mais um psicólogo e era um clínico geral. E ele começou a falar para mim ficar tranquila, para mim relaxar e tentar resolver aquilo que estava me trazendo a ansiedade, né? Me trazendo o estresse, que eu buscasse resolver aquilo. Se tivesse solução e fosse se resolver rápido, ótimo. E se aquilo mostrasse que talvez não tinha solução, que eu tirasse aquilo da mente, mesmo se tivesse solução. Que eu buscasse a solução, mas se não tivesse, eu deixasse aquilo para lá, eu focasse apenas no que realmente importa. E eu fiquei, nossa, ele falou a mesma coisa que meu noivo. E a gente vai ver, né, Jesus falar a mesma coisa pra gente. Então, o que eu quero dizer? Eu saí dali convicta que eu iria fazer isso. Isso foi quinta-feira, eu acho. Quinta ou quarta? Gente, eu não tenho certeza. Mas eu acho que foi quinta. Foi quinta, eu acho. Então, eu saí dali convicta que eu ia fazer aquilo. Mas quando, né, passou alguns minutos, volta lá as preocupações novamente. Mais e mais ansiedade. Então, eu entendi que o problema é que muitas vezes a gente coloca o foco
em coisas que são tão irrelevantes, em coisas tão pequenas. Entende? Quando ele falou isso, eu comecei a observar o que estava me trazendo tanto estresse. Gente, eram coisas insignificantes. E, tipo, como meu noivo falou para mim, que a gente deve viver igual o estoicismo fala. Você pode dizer assim, mas é difícil. Mas é a forma que a gente tem que viver. Porque se a gente não vive daquele jeito, a gente acaba vivendo sempre com ansiedade e estresse. Então, o estoicismo nos fala que não devemos nos preocupar com nada, principalmente se a coisa não tiver solução. Se a coisa tem solução, então por que a gente está se preocupando se a gente consegue resolver? E se não tem, aí é que a gente não deve se preocupar mesmo. Não tem como resolver, então não adianta se preocupar. A Bíblia é clara. A passagem onde fala dos lírios do campo, Jesus termina ela dizendo: para cada dia basta seu mal. E, tipo, eu nunca tinha entendido isso, até que uma vez, né, certa vez, eu vi uma palestra, não sei bem, acho que era uma palestra, onde acho que ele era psicólogo, e ele explicava, sabe, falava bem, e aquilo penetrou dentro de mim e eu entendi. Para cada dia basta seu mal. Tipo, você não pode sofrer por antecipação. Aí foi aí que Jesus colocou no meu coração, você não pode sofrer por antecipação. A coisa que você tem que resolver amanhã, se preocupa com ela amanhã. Vive o dia de hoje. É por isso que é bem claro, para cada dia basta o seu mal. Você vai viver as coisas do hoje, amanhã você vive as coisas do amanhã. Para de querer viver as coisas do ano que vem, hoje. Tá entendendo? Foca as coisas do hoje, vive o hoje. Então, aí eu comecei a analisar, né? Aí eu percebi, se a coisa tem solução, o médico foi muito estoico comigo quando ele disse, né? Tem solução? Meu namorado e meu noivo também foca muito nisso, né? Tem solução? Ok, então não tem por que se preocupar. Não tem? Aí aqui não tem mesmo. Porque a gente só vai perder a nossa paz. Então eu comecei a analisar. Eu não sei se a coisa tem solução. Então, se eu não tenho certeza, e são coisas tão pequenas, aí foi aí que eu entendi. A gente sofre tanto, a gente cria um fantasma enorme. Quando vai olhar, ele é tão pequeno, mas a gente acaba focando muito nas coisas pequenas que acontecem. Eu tava olhando para mim e falei, poxa, eu tenho focado muito em coisas minúsculas. Coisas minúsculas têm tirado a minha paz. Eu tava vendo um vídeo da psicóloga Irlânia Ribeiro. E ela disse uma frase, era um shortzinho, né? Como eu sou inscrita no canal, eu assisti os shorts. E aquela frase me marcou muito, que ela dizia assim, desesperada, você não consegue colocar nada em ordem. Gente, isso é a pura verdade. Você já parou para pensar que quando você está desesperada, preocupada, ansiosa, você não consegue colocar nada em ordem? Nada que é bom surge na sua mente. Você não consegue fazer nada, nada, nada. Então, eu tava numa semana muito, muito, muito difícil. Onde, eu vou ser sincera, eu não tava nem conseguindo dar conselhos. Amigas, vocês vieram falar comigo, né? Teve duas que veio conversar comigo. E vou ser sincera, tipo no WhatsApp, tá? Tô falando no WhatsApp. E eu não conseguia me concentrar no que as pessoas estavam falando. Eu não tava bem. Eu tava muito mal. E eu não tô conseguindo ficar bem pra estar bem. Porque é uma coisa, gente, se você não tá bem pra você, você não consegue se dar pro outro. É a mesma coisa, se a gente não se ama, a gente não pode amar o outro. Então, eu tava num desespero, eu não sabia o que falar para essas pessoas, essas amigas que vinham até mim, eu não sabia. Ontem mesmo veio uma me falar algumas coisas em relação a ela que eu fiquei, tipo, eu não sei o que falar, porque eu não estou bem. Tá entendendo? Não, esse vídeo não é um pedido de ajuda. Esse vídeo é que eu entendi que quando eu foco nas coisas pequenas e fora de mim, acontece o que aconteceu essa semana. Dores emocionais e físicas, onde quase fui parar no hospital ontem. Tô 100% bem hoje? Não, mas me sinto melhor que ontem.
mas eu tenho que analisar os pontos. Então, analisa os pontos primeiramente. Não se preocupa. Tipo, eu sei que você pode dizer, Jéssica, mas você acha que é fácil não se preocupar? Mas, irmã, tô te falando sério. Uma pessoa que sofreu a semana inteira, que foi parar no hospital, que foi no postinho quinta-feira, o médico já falou isso, que quase fui pro hospital ontem com muitas dores. Por isso eu não trouxe vídeo aqui ontem, porque eu não estava bem mentalmente, muito menos fisicamente. Muitas dores no corpo. Não no corpo só, é na barriga. E, tipo, não adianta se preocupar. A preocupação, ela não vai antecipar as coisas. Ah, eu queria que isso acontecesse, tal coisa acontecesse rápido, ou tal coisa acontecesse. A tua preocupação, ela não vai antecipar a coisa de acontecer. Não adianta. A tua preocupação só vai fazer mal para você mesmo. Você vai ficar mal com isso. E quando a gente entende isso, sabe? Quando você observa que quando você se preocupa demais, você fica querendo antecipar as coisas, ou querer que as coisas aconteçam do jeito que você espera que aconteça, pode acontecer isso. Você sentir que você não tá bem consigo mesmo, você não tá nem conseguindo se entender, onde você também não consegue entender as pessoas. Você não consegue dar bons conselhos, você não consegue. Você até tá ouvindo as pessoas, mas você não sabe o que falar. Porque por dentro você tá um caos. E eu tenho um problema muito sério, porque eu não consigo assim ir lá e conversar com as pessoas, porque eu sei que todo mundo enfrenta uma batalha. Assim diz o livro Extraordinário. Todo mundo enfrenta uma batalha. Então devemos ser gentis com as pessoas. Então, como eu sei que todo mundo enfrenta uma batalha, eu tenho que tentar resolver a minha. Aí, às vezes, eu me isolo para tentar resolvê-la sozinha. Porque eu sei que tem gente ali do outro lado, né? Que às vezes vem falar comigo e que também, às vezes, está precisando de uma palavra amiga. E, às vezes, essa semana mesmo eu não sabia o que falar. Então, foi algo, assim, bem difícil. Mas, quando eu parei para analisar, eu me preocupei com situações minúsculas ou até mesmo egoístas, sabe? Coisas muito pequenas. E quando eu saía de mim, sabe? Quando eu parava de focar em mim e olhava ao redor, só por um minuto. Talvez olhar só aqui a minha vizinhança, ou as pessoas que eu conhecia. Eu via pessoas com problemas enormes e que pareciam estar firmes, sabe? Que estavam ali, indo à luta, continuando. Então, às vezes, eu comecei a ver que também, às vezes, tem parte de egoísmo, sabe? Porque, às vezes, quando você se fecha só em você, você esquece de olhar ao redor. Esquece de olhar que tem pessoas sofrendo. Então, foi isso que eu vi. Às vezes, é muito egoísmo meu. Entende? Às vezes, fechar só em mim para coisas tão minúsculas. Mas quando eu saio, tiro o foco de mim, eu começo a lembrar que, sabe, não é sobre mim. Olha o todo. Então, aí você, mais uma vez, vem. Eu acho que todo dia a gente tem que ficar relembrando isso. Para cada dia basta o seu mal. Não sofra por antecipação. E muito menos, gente, se a coisa não tem solução, não sofra. Não sofra, não adianta, sabe? Eu percebi isso da pior forma essa semana. Não adianta a gente ficar sofrendo por antecipação. E como disse a psicóloga Irlânia Ribeiro, desesperada, você não consegue colocar nada em ordem. Então não adianta nada. Relaxa, fica calma, analisa a situação. Isso que você está passando tem solução? Se tem, você consegue resolver? Então, se você consegue resolver, vai na calma. Não deixa ninguém te apressar, vai na tua calma. Vai no teu ritmo e resolve. Se tem solução, vai lá e resolve. Se o problema não tem solução, não tem por que você se preocupar, não é mesmo? Se não tem solução, aí é que não tem mesmo. Aí é que não tem motivo nenhum para você se preocupar, porque não tem solução mesmo. Você só vai perder a sua paz, então continua levando a vida e entrega nas mãos de Deus, porque Ele sabe de tudo. Então, o vídeo de hoje eu queria que fosse esse vídeo gravado agora mesmo. Eu vou fazer aqui a edição.
Eu queria fazer um vídeo sem corte, sabe? Pegar direto, mas não vai dar, porque eu tive que já pausar o vídeo porque meu irmão chegou pra mim abrir a porta pra ele. Então vou terminando aqui porque eu tenho um monte de prato pra lavar. E é um desabafo sincero, tá, gente? É uma conversa de amiga aqui, onde eu tô trazendo relatos de uma semana muito difícil que eu vivi. Eu tava aqui rindo, né? Trazendo vídeo rindo. Nesse momento eu estou rindo, mas eu estou muito melhor do que eu estava ontem, tá? Mas é isso. Sabe, a vida é bela, viva a vida, abrace as pessoas, abrace a vida, seja feliz e elimina a preocupação da tua vida, pelo amor de Deus. Isso vai afetar a tua saúde física, a tua saúde mental, emocional e por aí vai, sabe? Então vamos ser felizes. E que do fundo do meu coração eu desejo as coisas mais maravilhosas para vocês e que Deus possa abençoar cada um de nós. E bye!